E esse filme, na minha vida, ele é curioso, né? Eu falei, vou falar um pouquinho para ver se animo vocês a falarem. Porque a gente demora muito para fazer, né? Então eu comecei num momento, eu pensei, eu não morava em São Paulo, hoje em dia eu moro. Eu cheguei a morar aqui um tempo, fazer um doutorado. E depois eu pergunto que olhar que eu tinha para São Paulo quando eu fiz esse trabalho. Num momento eu pensava, depois criticamente, depois falava, nossa, que olhar idealizado para a cidade. Eu imaginava um olhar idealizado porque é uma cidade saturada, né? Saturada em todos os termos de informação, de opções, de programações. E quando você vem, por mais que Belo Horizonte seja uma cidade grande, ela, né, não se compara, no Brasil não se compara uma cidade com a quantidade de estímulos que São Paulo tem. E o filme era muito isso, era essa cidade do estímulo, um filme bastante saturado, inclusive. Trabalhando com 2 registros, aí depois a gente pode conversar se alguém tiver interesse, mas tinha principalmente essa pegada. E é uma coisa curiosa que, com o passar do tempo, quando eu vou assistindo, e eu tive uma conversa grande com o Rubens Revold, que é um colega aqui do departamento, um cineasta que vai passar o filme dele amanhã, vocês venham ver, conversar com ele, super nada. E o Rubens, ele falou que ele saiu do filme com a sensação de distopia, de uma impossibilidade, que ele não acena para lugar nenhum. Sendo que no momento que eu fiz, era o contrário. Eu senti que tinha uma utopia para um maravilhamento com essa sobreposição, com esse excesso. Só que aí, depois dessa conversa com ele, eu comecei a pensar, é curioso, por isso que eu falo que tem os diversos filmes, né? O filme que a gente quer, o filme que a gente pensa, o filme que a gente pode, depois o filme que passa a existir por ele mesmo. E a sensação que eu tenho hoje, vendo, é que, em alguma maneira, eu tinha esse desejo, né, de criar uma situação limite, onde os personagens vivem no limite, eles não se encontram. Se existe algum encontro, o limite como possibilidade de encontro. E, realmente, ele não é um dos filmes mais otimistas. Sabe? Hoje em dia eu não acho que ele é otimista, apesar de eu trazer algo assim, que não tem nenhuma vítima. É quase como se a vida ela existisse e não tiver, sabe? Não existe uma vítima, não existe um pobre que ele é vitimado, não existe a vitimização, ela não acontece. São personagens, no meu entendimento, potentes. Eu falei só para começar a enrolar, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Diga, Marcos. Eu queria que você falasse sobre essa questão dos registros mesmo, se começou a ficção de incorporando os documentários, se começou com um documentário, porque acabou sendo essa mescla. Sempre teve um roteiro, sabe, Marcos? Agora, tem alguma parte mais gráfica que quando eu pensei, quando a gente concebeu, ela é um registro documental da cidade, né? Não se trata mesmo de um documentário. Com as crianças e na rua, a gente optou por fazer uma câmera mais livre também. Tanto em função... Não. A gente que avacalhou nossas imagens mesmo. Inclusive, eu falei com o Abramo, que foi diretor de fotografia, eu falei, você topa não ganhar um prêmio de fotografia, né? Igual naquela imagem que a gente está embaixo do minhocão, e na hora que sai, em vez de fechar eles, a gente abriu, sabe? É muito mais uma sensação física do que uma solução técnica. Então a gente escolheu, sabe, assim, pensamos nos registros, que a gente também calculou direitinho. Olha, então vai ter a câmera que é uma câmera dos meninos, né? A câmera dos meninos a gente escolheu uma maneira de trabalhar, porque a câmerazinha que eles ficavam era uma mini TV, então não tinha a menor condição. E incorporamos alguns erros, né? O fora de foco, mudar a gravação de campos, né? O número de campos maiores, então que você produz esse rastro. Só que aconteceu, tem um momento que realmente a gente incorporou o que estava acontecendo.
Mas, por exemplo, é a Teuda, né? A Teuda Bara, que faz a personagem Dona Zilda, aquela velha. Tem uma caminhada dela pela cidade no início, onde ela se encontra com um mendigo, onde ela ofereceu para o mendigo o café e ele aceitou. Eles beberam do mesmo copo, entendeu? Então, aquela era uma situação de que cabia dentro do que eu pensava do filme, que são construir nesse núcleo de rua relações de, ao mesmo tempo, briga, mas solidariedade, de aproximação e distância. Não cabia, sabe? Então, tem um roteiro onde o que foi mudando foi muito em função de montagem, foi de finalização. A gente foi bastante rigoroso ao gravar, tirando, é claro, que foi um filme que a gente fala, eu imaginei que eu conseguiria fazer mais coisas do que eu fiz. Então, tinha alguns momentos de superprodução onde a gente não tinha uma superprodução. Isso significou alguns cortes, mas ele sempre teve essa intenção. Aquela gravação lá da boate, por exemplo, a gente fechou aquela boate e a gente resolveu falou, olha, vamos colocar a câmera como num lugar de uma pessoa que está se apertando. Chega lá dentro, não, acalma, tem uma decupadinha, mas aquela subida da escada foi muito com essa ideia, sabe? Então, o objetivo era sempre... É uma história que ia ser contada. Uma história que ia ser contada não necessariamente pelo desenrolar dos acontecimentos, como vocês mesmos viram, entendeu? Uma coisa por acumulação de dados, você chega num determinado lugar, mas o tempo inteiro tinha esse objetivo. No caso, por exemplo, do metrô, lá dentro, né, tem gente até que me pergunta, vocês gravaram no metrô e tal? É claro que não, né? Aliás, a gente tem, graças ao Calil, que ajudou a intermediar lá, que viabilizou, porque é um lugar muito difícil de se gravar, é muito caro, a gente conseguiu pagar uma quantidade X, mas menos do que eles pediam, que a gente não tinha como. Só que a gente tem um monte de restrição de horário. Então, como é que a gente dividiu? Um determinado momento, os diálogos, umas determinadas cenas que elas eram importantes, elas foram mais construídas, porque na hora que eles liberavam para a gente tinha 4 horas para gravar. Configuração. Então, aquela cena que os meninos conversam, que está sentado, aquela opção foi muito uma opção em função de tempo, mas combinava com como o filme estava sendo feito, que era uma câmera mais solta, sabe? Então, sempre teve... Isso. Todo o metrô, né? Todo o metrô foi construidinho. Essa cena tem uma coisa que acontece, que é algo que eu tentei colocar no filme em alguns momentos, uma certa, digamos assim, o que acontece? Você tem uma pessoa que morreu, né? Que tem uma casa essa que está vazia e a irmã dela está morando na rua e de alguma maneira ela não tem interesse de mudar para lá.
eu tentei, nesse momento que eu acho que eu idealizava um pouco a rua, que eu idealizava esses personagens. Apesar de eu ter conversado com muita gente, porque quando o Marcos pergunta dos dois registros, eu morei na Gabriel dos Santos, ali perto da Academia do Cinema, que é do lado do Minhocão. Então eu cruzava muito lá, e se acaba conhecendo os personagens. E se quando a gente passa, eles são pessoas anônimas, você nem sabe que eles existem, quando você mora, é uma outra relação que você tem com as pessoas. Elas começam a ter biografia. Começa a existir, que existe uma biografia e, algumas vezes, algo que é bastante surpreendente, uma vontade muito maior do que você imagina que uma pessoa que está ali sujeita à chuva, a calor, a tomar banho de favor no posto da esquina. Então, se a situação material com relação a esses nossos confortos do dia a dia, ela não existe, tem uma vontade, tem uma dignidade que eu chamaria, que é muito maior do que você consegue mensurar para essas pessoas, que é isso, que elas são invisíveis, elas estão lá e a gente passa, né? Quando você não mora ali, você passa de carro, você não vê. E algo que eu acho interessante é porque a gente está correndo, e isso era um outro elemento que eu tentava colocar no filme, porque são questões, pequenas questões. A minha ideia sempre foi colocar alguns probleminhas que eles iam se repetindo. Então, por exemplo, os meninos, eles são muito irônicos, eles são muito críticos, eles são muito duros. Então, quando você tem a pessoa lá em cima, ele fala, pô, isso aí serve para quê? A moradora de rua, a mesma coisa, como se fossem pessoas que ainda tivessem alguma disponibilidade para sair do fluxo contínuo. Por isso que eu imaginava, quando eu falei, quando o Rubens falou, é uma utopia, e eu pensei, pô, é uma distopia, e eu pensava uma utopia, é porque são pessoas que ainda têm tempo, talvez o que elas mais tenham seja tempo para sair desse fluxo. A cidade é um fluxo e essas pessoas ainda observam, veem e têm posicionamentos bastante claros a respeito dos próprios desejos, daquela escolha. Tem muita gente que mora na rua por escolha. É lógico que, então tá, teria um albergue, o albergue não interessa, não tem condições materiais de estar em outro lugar. Acaba aquilo se configurando como uma opção e ela se administra naquela situação, mas sem que isso tenha um componente de sofrimento, sabe? Então, por isso que eu acho que num lugar tem essa idealização das pessoas que ainda podem... É precária a situação. Era ideal, em tese, que fosse outra. Oi? Mas, por um lado, ela é livre para andar ali, não vai ser assaltada nunca. Ou não vive desse pânico, né? Esse pânico ali é menor, porque também tem. Eu preferi também nem levar, porque eles têm medo de dormir à noite, tem um rodízio à noite, né? Por isso que eles se agregam, porque a noite também é violenta para eles, né? Exatamente. Então, tem uma violência ali também que a coisa acontece. Eles vivem agregados por isso. As cenas de noite, elas tinham mais gente, elas tinham mais conflito, mas acabou que... Vocês veem, no filme, eles estão todos juntos o tempo inteiro, à noite. De dia, você vê um isolado, um para um lado, mas eles precisam ficar juntos, porque a noite ela tem os seus perigos. Mas, mesmo assim, as pessoas preferem ir ali do que ter um horário para dormir, porque é um albergue, você não precisa ficar lá o dia inteiro. Você tem um horário para chegar, tomar um banho e tem horário para sair. Mesmo assim, elas escolhem ficar na noite, apesar dos perigos, entendeu? Então, por isso que eu dizia, hoje eu vejo, olha, tinha uma idealização, sim, né, de como é a rua, mas não é à toa, sabe? Essas pessoas, elas de alguma maneira, me alimentaram para pensar desse jeito. E outra coisa, né? É um filme, não é talvez quando vem essas perguntas sobre esse registro documental ou não documental, é porque em alguns momentos ele é muito colado com uma situação social, uma situação de rua, né? Então...
estéticas do filme, que eu identifiquei, eu acho, um pouco de Derek Jarman, do Andy Warhol. E tem uma... De Eric Jarman, quem mais? Do Andy Warhol. E tem uma imagem, que é aquela do trem, que o trem se move mais devagar e as pessoas se movem mais rápido na plataforma, sabe? Isso dentro de um trem, o outro. E aquilo me lembrou muito o filme Café do Meia, não sei se você viu ou se foi uma referência assim. Eu queria saber o que mais nesse aspecto. Ai, menina, influência, a gente assistir filme, vídeo, coisa o tempo inteiro, né? Eu, na verdade, ficaria até curiosa se me localizar essas referências, porque eu gosto do Andy Warhol, mas não vejo tanta... Aquelas partes da... Eu não sei o que é. A menina ficava meio verde, assim. Sabe? Não sei através do que ela estava sendo vista. Que ela ficou meio emanando uma luz, assim. Não sei em que momento. Influências, sabe o que? Eu acho que acontece isso, a gente vê tanta coisa ao longo da vida que de alguma maneira você vai fazendo o seu jeito de olhar e claro que vai mudando, assim, eu pelo menos, um trabalho está do jeito, esse trabalho ele acaba servindo como escola, né? Você fala, olha, isso eu não faria mais assim, isso eu faria mais assim, aqui eu seria mais simples, sabe? Aqui eu seria mais precisa, aqui eu seria mais, enlouqueceria mais, sabe? Eu acabo que eu pelo menos eu faço muito isso. Acho que sei lá, um ambiente que você vai, um gosto que você tem, e algumas coisas acho que vão, de alguma maneira, impregnando. Curiosamente, uma pessoa que eu gosto muito, mas eu não acho que é uma influência, eu gosto muito daqueles do Kubrick, do Orson Welles, é pra rir mesmo, né? Eu amo eles. Agora também gosto muito de trabalhos de vídeo, né? De trabalhos do Bill Viola, mas acho que chega uma hora que a gente não fica mais tão colada, né? É tanta coisa. E o trem, quando você fala das imagens do trem, eu adoro, né? Eu adoro. Tem um documentário chamado Clandestinos, onde eu filmei muito em trem. Acho fascinante as linhas, eu acho que como imagem tem uma potência muito grande. Na cidade é muito legal, porque ainda mais aqui em São Paulo, que você vai juntando, é o metrô que vira trem, né? Então você tem paisagens diferentes, você tem as pessoas, isso que liga, que cria um link na cidade entre os grupos e separa. Então era muito mais, o que eu procurei nessa situação, que a gente procurou, foi explorar a exaustão, as possibilidades desses deslocamentos, entendeu? Que para mim era isso, são personagens que se deslocam o tempo inteiro. Então, foi um exercício de exaurir pontos de vista e localizações. A gente não conseguiu, na cabine tem alguma coisinha, eu falei, de trilho já deu, igual aquelas curvinhas, e com umas brincadeiras, né? Tem uma hora que a gente está dentro de um metrô e o som é de trem, sabe? Então, tem esse deslocamento interno, quase como se fosse, sabe? Mais ou menos influência. Pois é. Não é nada mais do que o trem, né? Não, trem é incrível, exatamente. Não, o primeiro personagem, ponto de vista também, né, Calil? Porque o ponto de vista, ele não só um trem, mas ele é um dispositivo, ele é uma sala, né? Onde você vê o mundo passar, entendeu? Ele te dá uma janela, né? O que você queria perguntar, Jeremy? O que você queria conversar? Do título, né, do conteúdo, no determinado momento a gente queria pensar que você vai entrar um pouquinho nesse universo, né, das ONGs, dessa questão da personagem de repente que é de um outro mundo, que frequenta, né, exposições e tal, e se envolve com as crianças da rua, né, se por trás disso alguma questão aí de, né, que tem, tá, também no filme, mas em que medida isso está marcado, ao mesmo tempo como que entra essa construção do videogame, que eles ficam o tempo inteiro falando disso, né? Porque você viu essa pessoa, essa construção. Tá, aí duas coisas. O título
ele é muito pouco colado com o filme como um todo, sabe? Eu pensava muito mais nos personagens do que nos temas. Personagens muito menos institucionalizados e mais agremiados, sabe? O .org ele tem muito uma... Como aquelas relações se dão, uma certa informalidade, algo que já me falaram, pessoas mais novas, assim como os meninos, falaram assim, esse filme é engraçado, ele me lembra um pouco minha geração, a gente está e não está ao mesmo tempo, sabe? Você vê que as pessoas, elas estão, elas desejam, mas não levam às últimas consequências e afastam. Então, dessa vagueza em alguns momentos, sabe? Dessa presença incompleta, digamos assim, que acaba não sendo uma presença mesmo. Mas eu gostava do .org por isso, pela maneira como é que elas se dão. Em relação ao game, e isso eu falo com você sem menor problema, o game, algumas coisas muito importantes para o game não ficaram muito bem resolvidas. Então, o game que a gente pensou, bom, inclusive a própria maneira de filmar era uma proposta de um jogo. É um jogo que você coloca... E o game tinha que pontuar mais. Então, a gente teve alguns problemas, acabamos não conseguindo resolver. Eu eliminei um tanto do game e coloquei alguns pontinhos que ele quase que desaparece. Na verdade, a presença dele é muito tênue. Então, ele tinha uma força maior. E essa força também, né, ela era muito calcada também nessa maneira de fazer. A maneira de fazer ela é fundamental para ele aparecer, sabe? Então, tem daqueles lugares que você não consegue, você fala, bom, e agora eu desapareço com o game. E deixo o game no início. Mas a música também é .org, né? Porque é uma música mais digital, uma música, a gente chama música de 8 bits. No Japão tem um grupo que chama Fat Family, e tem alguns grupos que o desafio deles é fazer uma música com maior economia em termos de peso de informação. Então, quanto menos informação sonora você tiver, ele fica mais achatadinho, né? Então a gente manteve isso porque isso ainda está presente nos personagens, sabe? Eles têm um pouco essa maneira de ver essa descontinuidade, né? De pular, como se você estivesse pulando de um link para o outro. Você está numa janela, você entra na outra janela, é outra informação que você está. Então um funcionamento por associação, sabe? Então isso era a produção dessas associações. A musiquinha e esses lugares ainda cabe, porque as passagens, isso a gente pensou muito, eu falo muito porque eu conversei muito com o Abramo, que é o diretor de fotografia, ele foi uma parceria fundamental, entendeu? É um filme que é muito calcado nas imagens, nas qualidades de imagem, dos lugares que elas colocam. A imagem ela fala muito das situações. E as passagens, a gente vê, tem alguns momentos que é num corte, cidade de corte, a gente optou por muita passagem por chicote. Sabe? Não só por chicote, mas internamente, de algumas sequências, a montagem ela é muito em cima do movimento do rastro do que única e exclusivamente do eixo. É o movimento da câmera e os rastros que vão te levando, entendeu? Então ainda mantém um pouco isso, sabe? Essa maneira de andar que é quase algo que tem muito em game, aqui em todos os momentos algum tem, como se tivesse como uma subjetiva do espectador em diversas situações, sabe? Então, continua ainda. Do jogador de mudar, né? Exato. Naquele momento, de personagem, de outra história, para outra situação, depois voltar, nesse caminho também. E aí, quando eu falava do acúmulo, é isso. Você tem uma situação, tem outra, você vai ter um acúmulo. E pelo acúmulo, inclusive o filme no início, essa sequência do metrô, ela era muito mais para frente no roteiro original. E o que acontecia é que a história ainda demora para acontecer. Digamos assim, o tipo de registro de filme. Eu estou falando isso por respostas que eu tive, mas eu sempre falo, e tem gente que fala assim, não, quando entra aquela voz-over do metrô, já me lembra, você falando de referência, fala, me lembra Alphaville. E eu falo, realmente, Alphaville é um filme que eu gosto, isso podia ser. Porque
Porque é isso, são aquelas referências que você nem sabe mais que o Godard fez, né? Você gosta daquilo e na hora que você vai fazer, você leva aquilo para o filme. Então, como demorar, eu falei, não, vou colocar a cena do metrô, que é uma cena que tem uma determinada potência, que tinha algo que eu queria fazer o tempo inteiro, era construir uma situação e destruir. Construir um potencial perigo ou um potencial problema e diluir. Porque o perigo, né, algumas vezes ele não está naquele lugar que você pensa, principalmente uma cidade, né? É muito esse medo, trabalhar o medo desse jeito, construindo as situações e fazendo com que ela se destruísse. E ele vai para frente, eu acho que da mesma maneira, ficou melhor em termos de montagem, a gente conversou um tanto, mas depois eu falei, não adianta o que vier primeiro, porque como o filme ele se dá pela essa acumulação, ele é duro de entrar até você entender o registro. Então, ele vai desse jeito mesmo, não tem como facilitar pela própria maneira que ele foi filmado, entendeu? Você não pensa em dificultar, mas na hora você fala, seria melhor o pessoal entrar mais depressa. Mas ele é assim, E olha, estou acompanhando a clareza. Eu queria pegar 3 coisas que eu vou dizer. Primeiro, por você, de que o filme é feito de acumulação. Depois, pelo Rubens, segundo o seu relato, de que se trata de distopia, e você ficou surpreso que você imaginava que fosse uma utopia. E agora você falou de uma situação na qual está, mas não está. É, mas não é. O que me parece do filme é que é um filme de negações, não de afirmações. Ele é um filme experimental, porém, não radicaliza. E desenha personagens mais ou menos convencionais, filma algumas delas de uma maneira convencional, às vezes não. Então, os diálogos, toda vez que tem diálogo no personagem, por exemplo, o Pereira aparece no filme, o Pereira, todo mundo sabe que é Pereira, aí ele encontra os meninos e a câmera está parada, completamente parada, convencional, não tem nada de elaborado. E vários outros diálogos, toda vez que tem diálogo, a câmera é mais ou menos contemplativa. Tá? O único diálogo que eu me lembro, que a câmera fica alucinada, é com a velha, e acho que os meninos. A velha é bom, a velha também, uma delas também. Então o filme hesita entre ser experimental e ser narrativo e não narrativo, documental e ficcional. Há cenas, imagens elaboradíssimas, muito construídas, muito refinadas. E outra licitação que o filme tem, ele não sabe se é um filme de galeria de arte ou se é um filme de sala de cinema. Ele também não entende. Eu tenho a impressão que se você fizesse de brincadeira, fizesse uma remontagem de alguma dessas cenas muito trabalhadas que você fez, e abandonando de vez a narratividade, você faria um encantamento muito curador de galeria de Bienal, de Lust, porque tem imagens muito interessantes. Eu não sei se algumas construidíssimas, outras não, outras talvez mais acidentadas. Você, por exemplo, onde me chama a atenção é a pomba que chega no buraco, fica no buraco, pousa, a cena fica no buraco. Isso me lembra uma cena logo no começo que você descreve ali através do vidro trabalhado, existe outra hesitação entre alta tecnologia e nenhuma tecnologia. A alta tecnologia, desse pessoal que fica com esse game vago, esquisito e tal, mas enfim, tem lá uma trama dele, e o pessoal da rua não tem noção do que aquilo significa. Então eu acho que o filme opera por subtrações e não por acumulações. Ele é uma área, uma parte subtrai outra, e dá um sentimento, no final, de grande incompletude dramática. Aí é um problema do filme. Ele tem hesitado o tempo inteiro com uma coisa e outra, ele não toma partido, ele deixa o filme no ar. O diabo é esse negócio. Eu diria, então, a primeira impressão é de todo o lado high-tech. É muito elaborado, muito sofisticado, muito bem resolvido
extraordinárias, abstratas, cinéticas, gráficas, se sobrepõem, geralmente no lado documental. Quando você precisa narrar, aí o diabo se presentifica, porque aí o programa da dramaturgia se coloca muito na narrativa. Mas então, voltando à história, eu acho que se ele dizia que a distopia e você pensava em utopia, você falar de acumulação, eu penso em subtração. E acho que você podia responder nessas observações de subtração. Essa sua hesitação, você não é, tá, não tá, é de galeria, é de cinema, não está em lugar nenhum. Se coloca uma posição muito cômoda. Uai, Calil. Não, mas ele coloca coisas muito boas mesmo. Eu acho boas e bastante sérias. Vamos tentar, para chegar na comunicação e subtração, que para mim é um lugar mais difícil, nem sei se vou conseguir, mas vamos começar. Em relação ao high low-tech, eu acho que o filme é todo bem low-tech, sabe? Aqueles personagens são muito lixo. Você tem Oi? Os personagens. Não, as imagens não. As imagens, elas são imagens bastante bem cuidadas, bastante trabalhadas. Mas então eu não vejo muito o high, na verdade. Escolher fazer no Minhocão também se relaciona com isso, que é o lugar onde você tem o lixo mais luxuoso. Né? Ir para Santa Efigênia tem isso também, porque a Santa Efigênia é aquele lugar onde você tem uma série de gadgets, de novidade, mas uma novidadezinha paraguaia, né? Não é aquela novidade. E aquela locação que, a meu ver, assim, aquilo ali a gente escolheu, a gente precisava de um lugar parecido e encontrou com aquela quantidade de elas são, sabe? Então, agora, essa ideia, quando você coloca por acumulação, subtração, não sei. Talvez, sabe, o que tenha faltado, eu tenho essa sensação também em alguns momentos, sabe? Que quando pode estar no trabalho com o elenco, tá? Não só na dramaturgia, mas no próprio trabalho com o elenco para emergirem personagens que conseguiriam dar conta, porque quando você fala, bom, ele vai te subtraindo, né? Depois até eu falo um pouquinho, você me explica melhor. Você até falou, você espera algo e não vem. Eu acho que esses dois registros, aliás, eu sinto que é por acumulação, e a ideia é ser por acumulação, porque você vai informando. A opção por fazer um trabalho mais de galeria ou um trabalho onde a dramaturgia fosse mais pesada, o desafio que eu me colocava e que eu ainda me coloco, e espero executá-lo de outra maneira, é dar conta de passar de um registro para o outro. Sabe, quando eu digo que a pessoa... você tem uma sequência, você vê uma situação, ela fecha, ela se esgota, e numa outra, e ela não tem nada para contribuir para a outra, porque aquele acontecimento ele existe em si mesmo, sabe? Ele existe, ele acabou, e aquele personagem vê uma outra situação que não necessariamente tem uma relação com a situação anterior. Então, nesse jogo... Deixa eu ser mais... É que você entrar um pouco na posição defensiva. Não, tô não. Quando você senta na sala, se escurece, vê a tela grande, você espera algo narrativo. Ou algo prendendo o narrativo. Quando você vai para a galeria de arte, para a Bienal, você não espera nada narrativo. Você espera algo visual, cinético, algo plástico, gráfico. Eu fui ter os dois registros. Aqui, quando eu sento aqui, eu fico esperando que aquele personagem vá, que siga, que role, que avance, e o teu filme nega. Subtração. Vai negando. Ele dá uma pista, mas tira em seguida, coloca outro e tira, você não deixa realizar, você não deixa nada acontecer com os seus personagens. Você não desenvolve o personagem. É uma negação sua. Você não quer. Óbvio que você não consegue, não quer. Por outro lado, não é isso, eu estou equivocado aqui, não é, vou abrir o olho, vou abrir esse para outro lado. Ela quer fazer uma coisa mais experimental, mais cinética, mais gráfica, mais livre. Então, eu achei mais bem realizado esse aspecto. Mas nessa sala não funciona, porque aqui não é o lugar
acho, sinceramente, se valia a pena você fazer uma brincadeira, não é que fosse para os seus alunos, se não quiser você, entrega o material para você, retirem daqui 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 4, X minutos, de um material de galeria. E eu acho que vai te surpreender. O teu filme terá imagens fortíssimas desse tipo. Eu me lembro de um aluno nosso que fez uma apresentação para o Bienal, que era um trem, que não acabava nunca. Eu falei, mas é isso aí. Nada acontecia, era um trem que começava e não acabava. E os caras ficaram fantásticos, sensacional, e a negação da negação da negação da negação da negação do negação. Bom, ok. What's next? Então você tem um material muito mais refinado, mas você se mentira, se auto-mentira, você se auto... Posso pegar só uma parte? A gente sente muito isso que ele está falando, eu senti bastante, como os dois personagens naquele momento eles estão naquela casa, que você fica realmente na expectativa de um pensamento da nossa atitude, de uma evidência, vai ser o primeiro. Exatamente. O famoso casal. E aquilo é essa coisa que você fica negando, você não deixa a coisa realmente acontecer e tal. Ali é muito evidente isso que o Calil está falando. Eu senti isso muito ao todo tempo. Nossa, deixa o cara deu um pouquinho e não rola. Você não deixa, você vai te contando a vida inteira. Eu só me pergunto, é uma pergunta que eu faço, aí eu que pergunto, né? Para mim mesmo, né? Eu que tenho que... Porque quando você faz essa sugestão da galeria, acho que essas imagens elas têm essa potência porque elas estão nesse contexto. Então, porque senão elas são a cidade, entendeu? Elas são uma visão da cidade. E uma visão que tem uma relação com aqueles personagens. Eu entendo o que você fala. Pessoas já me disseram isso. Outra coisa, deixa eu pegar essa ideia. Outra coisa que chama atenção. O seu filme tem uma dificuldade de fixar São Paulo. Você começou a falar, deixa eu falar, você fascina São Paulo, você tem identidade visual, uma cidade bastante parecida com São Paulo, uma coisa de caos, falta de identidade visual, eu acho que as pessoas tão distantes assim da paisagem de São Paulo. Mas essas imagens abstratas é quase uma criação, sim, de uma utopia de cidade. Uma cidade que não tem enraizamento concreto. Porque aí você, em que lugar é? Viaduto tem qualquer lugar do mundo. Se é o meu campo, para cá, podia ser qualquer outro. Viaduto tem qualquer lugar, não tem qualquer lugar do mundo. Portanto, prédio, você cria uma abstração de cidade muito curiosa. Curioso para mim, porque você falou tanto de São Paulo, eu cheguei aqui, que São Paulo tem isso, São Paulo tem. Já me disseram isso também, que a cidade, que poderia ser em qualquer lugar, sabe? É estilizado, você estilizou a cidade, poderia ser em qualquer lugar do mundo. É claro que eu sei que é São Paulo. Nossa, para identificar um pouco. O Minhocão. Você tem uma busca de uma iconologia. Pode ser. Agora eu vou fazer em Nova York. Não, pode ser. Para mim é muito claro, porque o gigantismo de São Paulo você não consegue em outro lugar. É uma cidade... Eu até poderia conseguir um horizonte em São Paulo, me esforçar muito para conseguir. Agora, essa cidade supersaturada não é em qualquer lugar. A meu ver, ela pode não ser como paisagem, como espacialidade, mas como saturação, você não consegue isso em outro lugar, não. Cidade do México. Eu não conheço, cara. Mas vou lá, né? Vamos lá ver. Existe algum lugar que parece que sim. Então, é de novo, sabe? E o low e o high é de novo, é um lixo. A gente está falando de lixo, um lixo rico,
tá? E, de novo, uma saturação em termos de bens, em vez de consumo. É o lugar do excesso mesmo. Agora, é curioso, sabe? É muito bom você fazer um filme e passar um tempo. Não, é muito bom como se assiste de um outro jeito, como hoje, talvez eu acho que seja até um problema para um debate, porque quando você acabou de fazer, você ainda está mais cheio de dúvidas. Eu, no momento que eu vejo o filme, é quase como... Eu não sei dizer, é claro, eu não entro mais, né? Não tem jeito de entrar, e eu vejo muito mais as ideias e muito menos o filme, sabe? Talvez por isso, para um debate, seja menos, porque eu falo das ideias, do que eu pensei, do como que eu realizei aquilo. As ideias, elas vocês conseguem ver a diferença? São muito mais vivas do que as imagens, que o filme em si. É como se elas prevalecessem, entendeu? E uma crítica que eu faço muito, tem gente que... E é o que eu ia continuar. Uma crítica que eu faço a um determinado tipo de realizador, que quando ele fala é um filme, quando você vê é outro, entendeu? Mas hoje eu tô Pois é, eu preferi não falar, mas é exatamente isso. Nossa. A conversa é melhor que os filmes. Essa coisa do olhar dessa palavra, tem um momento também que parece que você vai entrar, explorar a escala, andando de carro na cidade, no caminho, no mendigo que passa pela frente. Ali parece também que você vai talvez construir um pouco mais um olhar seu, né? Fora, de como está chegando, isso passando pela cidade, passando pela cidade. Mas é lá um pouquinho também, mas aí você já recorre também ali, acho que você não quis talvez também fazer essa leitura, talvez, né? Explicitar, essas questões. Eu não sei se foi meio casual também, que ali é uma parte que o pessoal identifica mais como um registro documental e tal. O judeu foi muito plantadinho lá. Vai até bem difícil fazê-lo atravessar naquele lugar. A gente gravou mais de uma vez. Aquele mendigão passa. Já o mendigão, não. Aquilo é uma coisa que até em termos éticos foi... Eu pensei muito, sabe? Porque a gente estava falando sobre ele. Vocês viram como ele entra em quadro? É igual o Mojica. O Mojica também não estava previsto. O Mojica, ele entrou, olhou, estava fora de foco, olha para... Porque não deu tempo, não era ele que estava em foco, era o personagem que vinha atrás. Ele furou tudo e olhou. Falei, não é possível, você vê a gente filmando, passa na frente de todo mundo e ainda olha para a câmera. Claro, ainda pedi, falei, não, isso vai me autorizar, que dependendo eu vou usar. Isso já estragou o meu plano, então autoriza. E aí ele não tinha jeito, eu vi lá em Santa Cecília, que é onde ele mora. Porque eu vi vocês filmando, realmente eu ia dar a volta, resolvi passar. Eu falei, pois é, a gente tinha acabado de... E foi ele que eu... Não aguenta, não, e ainda olha, né? Aí eu falei, bom... E o mendigo foi uma situação parecida com o Mojica, a gente já estava desligando a câmera, e ele passa. E a gente tinha falado muito sobre aquele mendigo, que ele tinha uma coisa com o Peré, que a gente sempre chamava esse velho e tal. E ele passa na frente do carro, de uma maneira, na hora que o sinal fecha, na hora que ele senta na lanchonete, aliás, tem um anão sentado, tem um quadro, que eu falei, gente, esse quadro é composto, não posso não usar. Ela no primeiro plano, ele ali de foco, ele encaixando. Então... Aí eu falei, bom, mas é um velho louco. Vamos ver se... Aí fomos atrás, conseguimos achar o velho. Ele é um velho louco. Tem muito. Mas tem muito que não é também, viu? Eu te falo que eu morei ali no Minhocão. Então, assim, tem os velhos loucos... A maioria das pessoas... Essa foi boa.
vi coisa muito mais louca. Real do que na animais da rua. Mas aí eu fui lá, mas eu peguei pro cara, dei uma grana pra ele, sabe? Falei, toma, precisa beber mais pinga. Eu falei, e tal, ele nem falou nada, dele ficou feliz, né? Claro, ele falou, quem que é essa louca que tá me dando esse dinheiro, né? Não. Aí sai da câmera lenta. Aí eu achei bem aleatório, assim, nesse dois campos, se no seu filme se dá espaço para experimentação, para brincar com a imagem mesmo, e também o personagem do velho, que parece uma assombração, porque ele fala que é uma assombração. Eu não entendi direito. A imagem do chá. Porque eu fiz muito os personagens, sabe? Algumas das coisas dos personagens iam muito pelo gosto, por uma plasticidade, sabe? Se por um lado você tem aquele exterior um pouco mais ríspido, um interior de pequenos gestos burgueses, sabe? Então, ali, você vê, eu tiro o som, né? A hora que o vermelho aparece está realmente em slow, mas você tem a quebra com uma construção de dois tempos com o gelo. Então, aquilo, digamos assim, era mais uma imagem bonita, sabe? Sobre um universo um pouco solitário daquela menina naquele apartamento. É uma companhia para aquela solidão, sabe? Dela. Tava. Aquilo ali, você não tem noção de dificuldade que foi fazer aquele vermelho. Ali embaixo tem muita tinta para aquele chá ficar com aquela linda cor, entendeu? Então teve um monte de teste para a gente conseguir alcançar aquele vermelho dramático num simples chá de framboesa imediato, né? Tchaf, né? Não dá nem tempo. E com relação ao personagem do Péréio, o personagem do Péréio é um personagem que realmente é um personagem... a ideia dele era ser solto. Ele se encontra, ele funciona, para mim, aí talvez não tenha funcionado para você, como uma espécie de... Ele é um pássaro do mau agouro, né? Porque ele vai aparecendo as situações. Eu explorei muito o mau humor do Péréio, né? Então tem muito o Péréio naquele mau humor, né? Logo no início, a vantagem também de ter levado o metrô para o início, porque ele é bem um preto velho, né? Então tem a brincadeira com ele, dele mudando de cor, como aquele personagem que ele pode voltar a aparecer ou não, porque ali mesmo ele já entra num registro do absurdo. Então o objetivo dele, ele está pontuando em alguns lugares, é uma certa aparição, sabe? Que ele deveria funcionar como essa aparição para as pessoas em alguns lugares. Mas não sei se eu te respondi. Não muito. Uai, gente, obrigado. Acabamos, né? Muito obrigado para todo mundo. Depois a gente pode conversar mais, se alguém quiser. Obrigado.